Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Vocês podem sentar, por favor. Glória a Deus. Eu estou muito feliz aqui em Joinville, pela primeira vez aqui nessa cidade, em especial na igreja. Já senti aqui muito a presença do Espírito Santo de Deus. Ontem aqui, meu Deus, com a palavra do pastor Marcos, que nos motivou e nos ensinou muito sobre a oração. Eu sei que todo mundo aqui, como eu, já está com vontade de melhorar na oração, orar mais. A gente já quer até chegar em casa para começar a nossa agenda, porque realmente foi impactante o que o pastor falou. Pastor Clebson Bandeira, sem comentários, né? Motiva a gente fica, meu Deus, me dá essa coragem também. Glória a Deus pela vida dele, sua esposa, uma amiga querida, maranhense. E estar aqui acompanhando meu esposo é gratificante, é resposta de oração. A gente ora pedindo por isso e quando chega a gente fica assim, Senhor, e é assim mesmo. Mas o nosso Deus que nos conhece a intenção do nosso coração, conhece a nossa vida, Ele sempre faz o melhor por nós e para nós. Amém? Irmãos, eu sou a missionária Iranilde, nome de Índia, diferente, né? Sou a missionária Iranilde, casada há 31 anos com essa pessoa linda que vocês tiveram o prazer de conhecer, meu esposo. Não é só porque ele tem olhos azuis, né? Porque aqui para cá todo mundo tem olho azul, mas o dele é mais azul. E nós temos 3 filhas lindas. As nossas filhas, que a gente orou desde o ventre por elas. A gente tinha essa prática de oração. E o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor ouviu a nossa oração, as nossas filhas são bênçãos de Deus. A mais velha tem 30 anos, já é casada, já nos deu um neto, Davi Lucas. Rebeca é casada com Arthur, ela é advogada, porém ela é mais mãe e discipuladora do Davi Lucas do que advogada no momento. Então ela deixou algumas atividades para poder cuidar dele, para a formação do seu caráter. Então eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Nós temos a segunda filha, que é a Ana Caroline. Lá em casa tudo é Ana Rebeca, Ana Caroline e Ana Beatriz. 3 meninas, cada uma com o seu jeitinho de ser. E a Carolzinha, ela é médica, para a glória de Deus, e já é casada também, e ainda não tem filhos, mas a Carol, ela gosta mais de ser missionária do que de ser médica. Ela é a única médica que não ganha muito dinheiro, pastor, acredita? Das que eu conheço, porque ela não colocou em primeiro lugar a profissão pelo lado financeiro, mas ela entendeu que ela é médica para a glória de Deus. Então, eu sou muito feliz, nós somos felizes com nossas filhas. E a mais novinha é a Ana Beatriz, ainda é estudante, vai se formar no próximo ano, vai ser dentista. E muito ama a obra de Deus, tem hora que ela quer saber de tudo. Ela quer saber o que houve na reunião. Aí Raifran, minha filha, isso é coisa de ministério. E ela diz assim, papai, eu faço parte do seu ministério. Então, elas 3 são envolvidas na obra e nós somos muito felizes por isso. E quando a gente chega aqui no púlpito para falar da palavra de Deus, por que eu estou falando isso? Não para engrandecer, não para que a gente seja glorificada. Ah, meu Deus, que família que adora a Deus. Não, é porque antes da gente falar para as pessoas, a gente também tem que viver. A gente precisa praticar para a gente poder ter autoridade para falar. Então a gente vem aqui sem nenhum constrangimento, porque nós sabemos o Deus que nós servimos e que a nossa vida é para glorificá-lo. Amém? Glória a Deus. A minha fala
É na página 62. O nosso tema aqui é Mulher de Oração, discipulando sua casa e alcançando sua família. Cadê as mulheres de oração daqui? Levanta a mão. Eita glória! A mulher de oração lá do Maranhão tinha gritado. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que as daqui estão com vontade, mas esse calorzinho agora e depois do almoço é a hora do sono, né? E quem olhar dormindo, eu enxergo de longe. Cadê as mulheres de oração? Eita glória! Olha aí, irmãos, viu? Nós somos assim. Nós somos alegres, nós somos cheias de Deus, nós somos cheias do Espírito Santo, nós somos diferentes. Não é, irmãs? E nós somos diferentes porque o Senhor nos fez assim. Eu amo ser mulher, sempre falo isso. Eu admiro a criação. Deus, quando Ele criou, fez tudo lindo, fez tudo perfeito, tudo belo para nós. Cada detalhe da criação foi para nós, para cada um de nós desfrutar do amor de Deus. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama muito. E aí Ele fez, a mulher foi a última na criação, a última, mas não porque nós somos menos importantes, pelo contrário, eu sempre defendo que nós somos a última na criação, porque a gente veio para resolver um problema grave. Não é, irmãs? Nós viemos, nós somos convidadas, chamadas, Deus guardou ali, olha. No último momento, Ele sempre tem algo para oferecer de bom na terra. Então, o último é que a mulher resolveu o problema da solidão do homem. O homem vivia triste. Oh, meu Deus. Coitado, todo mundo lá, o seu par, e ele sozinho. Aí chegou a gente, linda e maravilhosa. Eita glória! É verdade, mas eu digo isso, irmãs, mas eu sei o propósito de Deus. Por que Deus nos fez por último? Porque Ele queria mostrar que nós seríamos uma só carne com o nosso esposo. Então nós somos a carne do nosso marido, nós não somos direto do pozinho da terra. Nós já viemos bem trabalhadinho, né? Nós somos do osso, nós somos tirados, nós somos do corpo do nosso esposo, do homem. A mulher foi tirada do homem, mas o homem também nasceu da mulher, para ninguém se achar superior. Deus já faz tudo bem feito, para ninguém se sentir superior, né? Tanto que a mulher que gera filhos, é a mulher que dá os descendentes. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, e sabia que a gente queria ser assim, né? Bem elogiada. Mulher gosta de ser elogiada, mulher gosta de ser bem tratada. Mas não é uma coisa nossa, irmãos. Não é? Foi Deus que fez a gente assim. Então a gente tem que aceitar. Amém, mulheres? Olha só, nós já nascemos para ser amadas. As mulheres já nasceram para ser amadas. Nós somos amadas por Deus. Nós somos amadas quando nós nascemos pela nossa família, pelo nosso pai. Nós somos amadas e protegidas, né? Os pais protegem as meninas mais do que protegem os meninos, porque é bíblico e elas já não sabem muito como se defender. E nós somos amadas e protegidas quando a gente casa. Olha, irmãs, se eu fosse vocês, dizia glória a Deus. As mulheres. Então, nós nascemos com um propósito especial, tudo para glorificar o nosso Deus. E agora, falando aqui sobre o tema, mulher de oração, discipulando sua casa e alcançando a sua família, eu fiquei feliz em poder participar aqui. Esse trabalho é importantíssimo, muito mesmo, muito necessário para a igreja, muito necessário, porque cada pessoa que chega na igreja, uma pessoa que é salva, que alcançou a salvação, ela precisa de alguém para ela se relacionar, porque senão ela não vai saber como é que ela, meu Deus, tudo é muito novo para ela, tudo é muito novo. Por que dão a paz do Senhor? Por que elas vestem tudo sainha, tudo de saia, assim, que é o mais, que a gente usa mais, né? Por que isso? Por que aquilo?
E o ministério de mulheres, o discipulado entre as mulheres, faz toda uma diferença. Como a gente é aquela que fala mais, mas a gente fala mais porque foi Deus que fez assim, né? A mulher, ela fala mais que o homem, então ela não pode ficar de fora desse projeto do discipulado. Não pode de jeito nenhum, ela precisa estar inserida, porque ela vai ajudar as outras mulheres. Quando uma mulher chega na igreja, ela tem que ser acolhida, uma nova na fé. E aí, nós temos que estar preparados para exercer essa função, né? Então, nós devemos compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, isso é bíblico. E para a mulher de oração, a prática do discipulado é essencial na edificação de sua família e da sua igreja. E em especial na igreja para o grupo de mulheres, né? Pois permite que as outras mulheres cresçam espiritualmente, eu coloquei aqui, fortaleçam a sua identidade em Cristo e desenvolvam habilidades para servir melhor a igreja. Quando uma pessoa chega na igreja, que ela é acolhida, uma mulher é discipulada, ela já começa a servir. Porque a gente já descobre, a mulher tem a facilidade de chegar e dizer, e aí, o que tu faz? Menina, olha que roupa bonita. Aí ela já vai dizer, eu que fiz. Nossa, tu é costureira. Já começa ali. E o assunto vai longe, né? Nós somos assim. Então, com esse relacionamento, nós vamos ajudar as novas na fé, ajudar as menos experientes, as mais novinhas também em idade. Nós vamos ajudar elas crescerem espiritualmente e elas servirem a Deus com as suas habilidades, com o seu serviço. Então, é importante o discipulado. Às vezes, as mulheres na igreja não se importam muito com essa pasta. Não sei aqui, em Joinville, se as mulheres se interessam para fazer parte dessa pasta do evangelismo e discipulado, né? Aqui é uma igreja referência mesmo, né? Até nisso, glória a Deus. Então, assim, mas em muitos lugares, mais são os irmãos que vão ali, que vão atrás. E as mulheres, elas gostam de ficar mais noutra parte, né? Na decoração, nas refeições, com as crianças. Mas não toma, assim, aquela liderança não tem aquela atitude de realmente pegar um grupo de mulheres, de fazer um discipulado intencional. Organizar mesmo um grupo e dar continuidade. Então, ainda são poucas as mulheres que fazem isso. A não ser quando um pastor diz, olha, irmã, você aí vai ser a do discipulado. Aí ela fica olhando quem chega na igreja e tal, e vai fazer o seu trabalho, mas ainda é pequeno. Mas o Senhor nos chama aqui nesse dia para nos despertarmos para esse ministério. O ministério de cuidar de mulheres também, de cuidarmos umas das outras para a glória de Deus. Então, o discipulado feminino tem um papel importante. Todo mundo entende isso, porque uma pessoa discipulada, ela vai ficar muito mais tempo na igreja. Uma pessoa discipulada, uma mulher discipulada, ela vai viver bem com a sua família, vai respeitar, honrar, enfim. E o discipulado feminino é um processo contínuo, é um ato de relacionamento mesmo. Mas isso aqui depois vocês vão ler. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo 127. Eu nem coloquei aqui no livro, mas depois eu lembrei aqui, inclusive foi hoje, que nós não poderíamos deixar de ler para entender melhor sobre essa questão do discipulado, das funções da mulher nesse contexto, né? Inclusive da mulher de oração. Muitas pessoas lá fora, irmãos, eles acham que mulher de oração é só aquelas que saem orando, colocando a mão na cabeça dos outros e pulando e profetizando e gritando e sai de um círculo de oração, vai para outro, não faz a comida, os meninos lá estão do jeito que querem, mas ali é uma mulher de oração e ainda tem gente que vai atrás para receber uma palavra. Sai atrás, quem é? Tem uma mulher de oração ali, a irmã Maria Joaquina. Eu achei esse nome. A irmã Maria Joaquina. Eita, pois eu vou lá, porque eu quero que Deus fale comigo. Mas não é bem assim.
Não é isso que Deus espera. Deus espera que a gente seja uma mulher equilibrada e que a gente exerça as nossas funções dentro da vontade dele. E o Salmo 127, eu vou ler o 127 e o 128, a parte que eu gostaria aqui. No 127, no versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aí no 128, olha lá no versículo 3 também. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo aqui, o 127, o Senhor nos dá para nos mostrar que nós temos que enxergar os nossos filhos não somente como uma responsabilidade nossa, porque agora eu tenho 3 filhos, eu tenho uma responsabilidade. E nem só como um fardo também, ou como, às vezes, um entretenimento. Ai, meu Deus, eu gosto de ficar com meu filho porque eu me divirto, ele é tão engraçadinho. Aqui a palavra de Deus nos faz entender que os filhos, nós temos que enxergar os nossos filhos como dádiva. Enxergar os nossos filhos como presentes. Enxergar os nossos filhos como recompensa, como herança. Então, assim, para a gente discipular, para uma mãe cuidar dos seus filhos, da sua família, em primeiro lugar, ela tem que entender isso, que os filhos são presentes de Deus. Já fica até mais fácil. Que os filhos são uma herança de Deus. Que os filhos são bênçãos de Deus. Aí, já abre uma porta. É um trabalho nosso para agradar a Deus. Porque o objetivo desse discipulado aqui é que a gente saia por essas portas, é que a gente chegue na nossa casa, na nossa igreja, trabalhando com as pessoas para torná-las mais prudentes em Deus, mais maduras, mais espirituais, e que elas sirvam a Deus com muita alegria. Então, assim, o nosso trabalho é esse. E aí, como é que eu vou fazer isso na minha casa? Eu tenho um grupo na minha casa. Eu tenho as minhas filhas, você tem os seus filhos. Aí alguém está aqui e diz, mas eu não tenho filhos e nem pretendo. Eu não sou nem casada. Eu já sou bisavó. Mas nós precisamos ensinar para as outras pessoas. Nós precisamos compartilhar essa verdade para aquela pessoa que chegou agora na igreja. Para aquela jovem que vai casar. Então nós temos que passar de geração a geração a palavra de Deus para que nenhum período o nome do Senhor venha deixar de ser glorificado. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente e correr atrás de fazer a vontade de Deus. Amém? Os nossos filhos são herança. Irmãos, e passa tão rápido. Tão rápido, a gente pisca, o menino já é adolescente. Meu Deus, a gente nem viu direito o crescimento do menino. Rápido demais. E aí a gente diz assim, meu Deus, daqui um dia esse menino já está casando. Não, meu filho, vai com calma. Tem gente que coloca na internet, tempo, vai com calma. Não tem negócio de tempo e com calma não, já está tudo certinho. Tudo projetado. E nós não devemos perder a oportunidade de servir a Deus cuidando dos nossos filhos. Então, irmã Iranilde, a gente cuida só enquanto é pequeno? Não, cada cuidado é por etapas. Quando é bebê, é de um jeito, né? Quando o menino tem 2 aninhos, já é de outra forma. Isso aqui eu acredito que a irmã Sueli vai estar ensinando todos os passos. Então, nós temos que... O importante é entender que nós podemos ter, que nós temos um ministério de cuidar dos nossos filhos para Deus. De ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? A minha apostila aqui, ela é bem assim grande, mas a gente vai resumir.
E ainda aqui no 128 que eu li, a tua mulher será como a videira frutífera, é porque a mulher, ela é a alma do lar. Deus confia tanto em nós, mulheres. O Senhor confiou tanto em nós que deu tanta coisa para nós, não é, meninas? Deus deu muita coisa para nós, pastora Maria Helena. Ele confia em nós de uma forma tão grande que Ele diz para a gente: olha, você vai ser a alma do lar. A alegria está aí nas tuas mãos. A festa começa com a mãe, é com a mulher. Quando a mulher está triste pelos cantos, todo mundo se preocupa. O que foi que aconteceu com ela? Porque ela é que tem essa capacidade de arrumar, de ajeitar um, ajeitar outro. Se o menino apronta, é a mãe que segura para contar na hora certa para o pai, não é assim? A gente só conta na hora que ele estiver bem, né? Porque ele pode se zangar. Eu digo por experiência própria. Quantas coisas as minhas filhas já aprontaram. E aí eu não contava para o meu marido, ele cheio de problemas, chegava da igreja cheio de dificuldade, todo estressado, e eu ia dizer: a Rebeca fez isso, a Carol fez isso, sabia? Ele ia gritar em cima das meninas. Aí a gente tem que esperar a hora certa. Então nós já temos esse trabalho minucioso que só nós sabemos fazer. E Deus, nos conhecendo muito bem, confiou a nós. E nós temos que fazer bonito. Nós temos que dar a Deus a glória devida. Nós precisamos dar a Deus a glória devida, irmãos. É o que Ele espera de nós. Foi Ele que deu esse papel para nós. Mas quantas mulheres não estão entendendo o seu papel? Daí a importância do discipulado. As mulheres estão dentro da igreja, mas não estão achando importante cuidar dos filhos. Estão dentro da igreja, mas não estão valorizando o cuidado da casa. Não estão valorizando a honra ao esposo que a Bíblia ensina. A ordem de Deus. O meu esposo diz assim: Iranilde, quando eu reclamo que eu estou cansada, aí ele diz: olha, é melhor você arrumar uma pessoa para passar roupa. Aí eu: não, deixa que eu que quero passar. Aí ele: Iranilde, tu não vai aguentar. Eu aguento. Tá faltando roupa para ti? E ele diz: não. Aí eu: de vez em quando falta, né? Mas ele para me ajudar. E eu quero esse momento. Eu disse: ai, Fran, esse momento é meu. É o meu momento. Estou passando a camisa dele ali, ó. E estou: Senhor, abençoa meu esposo, meu pai. Dá saúde para ele. Camisa desse tamanho, eu disse: Senhor, para ele emagrecer mais um pouquinho. É verdade, porque a oração, irmãs, é uma conversa com Deus, é uma conversa com intimidade, que você falando com alguém que te ama e que está te ouvindo, e alguém que você ama, respeita e honra. Então a gente tem que falar tudo, os detalhes, né? Então eu oro pelo meu esposo, eu oro pela igreja, eu oro pelas minhas filhas, oro pelas pessoas que estão necessitadas de oração. Então, assim, uma coisa ajuda a outra. Então, eu não quero perder nem as bênçãos de estar ajudando o meu marido fisicamente, para ele me elogiar, né? Porque a gente tem que fazer alguma coisa. Tem gente que quer ser elogiada, mas não faz nada. Quer só o glamour, mas não se doa. Mas não renuncia, não faz, não gasta energia, não se prepara. Aí fica difícil. Fica difícil do menino se levantar e dizer: olha, existe muita mãe boa por aí, mas a minha é a melhor de todas. Porque ela cuidava de tudo. Amém? Uma vez, meu esposo viajou para o trabalho da convenção, muito longe. Ele foi para o Pará com os pastores para resolver um problema muito sério. E eu fiquei em casa com as minhas filhas. E meu esposo, ele gosta muito de jantar. Não sei os esposos de vocês, né? Mas geralmente os homens, eu quero que ele tome assim um mingau de aveia. Eu sou nutricionista e quero, olha, é mais saudável. Ele: não, eu quero arroz com feijão e carne. Tem negócio de mingau, não. E aí, meu esposo já voltava, aí ligou para mim, de madrugada: Iranilde, eu estou chegando, eu estou em Santa Luzia. Santa Luzia é uns 40 minutos para Santa Inês. E eu disse: ah, tá bom,
tá tudo certo, dormindo, quase dormindo. Aí ele, pois é, mas eu tô com fome. Isso era de madrugada. Aí eu disse, Jesus, mas é de madrugada. Minha barriga não sabe horário. Eu tô com fome. Eu disse, tá bom, aqui tem comida. Aí depois ele ligou de novo, Iranilde, eu quero te dizer que tá indo mais 3 pastores comigo. Minha gente, isso não se faz, mas eu já perdoei ele. Mas para tudo tem um propósito. Aí, irmãs, aí ficou diferente. Eu ia só ajeitar ali, né, alguma coisinha. Eu fui preparar, fui fazer. Eu lembro que eu fiz um arroz misturado com feijão verde, porque ele gosta muito. Fiz o bife, fiz salada. Aí vinham os irmãos e disseram, meu Deus, tem que ter uma sobremesa. De madrugada, todo mundo dormindo. E aí eu fui, ainda bem que tinha bolo na geladeira de uma aniversário. Casa de pastor sempre tem bolo que os irmãos mandam, né, para nós, glória a Deus. E aí eu digo, vou pegar esse bolo aqui. E aí quando meu marido, ainda fui me arrumar, né, porque os pastores não poderiam me olhar daquele estado que eu estava. E aí eu fui me arrumar para esperar todo mundo, como se fosse esse meio-dia. E eles chegaram, comeram, conversando. Para eles parecia que era de dia e eu querendo dormir. E eles comendo e conversando. Enfim, foram embora. Tudo bem, glória a Deus, aleluia, aleluia, muito obrigada, irmã. Mas aquilo passou. Aí uma vez eu me encontro com a esposa de uma daqueles que foi lá em casa. E aquela irmã disse, Iranilde, como é que tu é desse jeito? Olha, meu marido agora só fala no teu nome, o que foi que tu fez? Aí eu fiquei até assustada, como assim? Minha irmã, fale logo, minha irmã, lá em Maranhão te chama minha irmã, né? Minha irmã, fala logo. E ela disse, não, tu fica fazendo comida de madrugada, aí agora meu marido fica dizendo para todo mundo que tu é uma mulher virtuosa. E ela zangada. Aí eu disse, pois tu também tem que fazer comida de madrugada, que todo mundo vai dizer que tu é virtuosa. Irmãos, às vezes acontece algo na nossa vida que serve para abençoar outras vidas. Nós temos que entender, nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e fazer. Nós assim estaremos exercendo o nosso ministério de mulheres de oração, discipuladoras, ensinadoras, chamada por Deus Todo-Poderoso e que tem um propósito especial. E aí eu fiquei famosinha, né? De fazer comida de madrugada. E quando a gente fica famosinha, no meio assim das imagens, a gente tem que manter a postura. Aí eu orando para Jesus, aí Fran, meu irmão, agora tu tem que parar de estar comendo tarde, para ver se eu descanso. Enfim, quanto mais as pessoas elogiam, mais você tem que fazer para honrar aquelas pessoas. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. Então, irmãs, Deus deu muitas funções para nós. Há de ser a submissa ao marido, é perfeita. Eu gosto demais dessa parte. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com a minha segurança. Eu não me preocupo com o meu sustento. Olha aí, pastor. Eu não me preocupo. Eu não fecho as portas. Lá em casa, quando eu vou dormir, se meu marido estiver lá, eu nem. Aí se ele chegar perto de mim e disser, Iranilde, tu já está subindo agora e a porta está fechada, eu... Não olhei, porque eu confio em você, meu amor, que você que é o protetor do lar. Aí ele, tá, e ele desce e vai fechar, vai olhar. Então eu gosto dessa parte. Então a nossa missão é debaixo da missão do homem. Ele nos ama, nós o honramos. Honrar é respeitar. Honrar é falar bem, honrar é ser gentil, né? Então nós vamos exercer essa partezinha que é a coisa que a gente gosta de fazer. Por isso que eu digo, olha como Deus gosta do nosso lado feminino. Eu não sou feminista não, tá? Eu sou feminina. Então assim, nós vamos fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Irmão, se a gente exercer a nossa função, o nosso lar vai ser um pedacinho do céu. Tanto exercendo a submissão ao nosso esposo, como cuidando dos nossos filhos. E aí eu falo aqui,
O primeiro ponto, que eu acho que meu horário já está quase avançando, e agora que eu estou no primeiro, discipulando o lar. Seus filhos se levantam, esse aqui eu até já falei nesse versículo, né? As mulheres são as principais responsáveis por ensinar os filhos no lar, transmitindo valores cristãos e cultivando a fé desde cedo. O papel da mãe como educadora espiritual é fundamental para formar lares centrados em Cristo. Na verdade, irmãs, eu coloquei aqui que as mulheres são as principais responsáveis. Eu estava até achando que eu ia estar só com um grupo de mulheres. Mas Deus deu a função para o homem de ser o sacerdote. É o homem que deve convocar. É o homem que deve marcar a reunião. É o homem que deve fazer aquela oração. Era Jó que fazia a oração. Era Jó que ia lá abençoar cada filho, né? Mas nós somos ajudantes. Nós não somos auxiliadora? Então, é para nós também essa função de ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. E algumas mulheres podem não perceber assim, o valor, né, da função dela. Mas quanto mais ela se chega a Deus, quanto mais ela cresce espiritualmente, mais ela ama a sua função que Deus deu. Ela vai fazer com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação. Então, a nossa função de cuidado com os filhos, nós temos a responsabilidade de não irritar os nossos filhos. Ah, irmã, mas geralmente esses meninos aprontam tanto que a gente perde a paciência. Pois é, aí que é o desafio. É não perder a paciência. Aí é que é o desafio. É que o amor, ele está acima de tudo. O amor cobre uma multidão de defeitos. O amor é paciente, né? O amor, ele vai entender. E aí nós temos que praticar esse amor. Ainda tem gente que diz, mas isso aí é o amor de Deus. Pois é o de Deus mesmo que está em nós. É o amor de Deus que está em nós. Nós devemos colocar em prática em cada detalhe da nossa vida. Nós devemos exercer o amor. Muitas vezes nós confundimos o amor como algo muito sentimental, mas não é muito sentimental. O amor é uma decisão, é uma escolha. Mesmo se eu estiver cansada, eu vou cuidar bem do meu filho, eu vou ter paciência com o meu filho, porque aqui é um ministério. É um ministério, é isso. Se a gente entender, colocar na nossa mente que o cuidado da nossa casa é um ministério e é para Deus e foi estabelecido por Deus, nós vamos melhorar. Mas enquanto a gente achar que é porque foi assim mesmo, eu escolhi casar, agora é o jeito, tem que cuidar do menino. Agora eu não posso trabalhar fora, eu gosto de ter meu dinheiro porque eu vou ter que cuidar do meu filho. Agora eu não posso estar viajando porque eu tenho que estar levando o menino para a escola. Nananana. Temos que entender, enquanto a gente faz isso, Deus vai trabalhando, Deus vai abençoando, Deus vai recompensando, Deus vai quebrando as correntes, Deus vai livrando do mal, Deus vai trabalhando na nossa vida e nós vamos crescendo em Deus, irmãs, porque isso também é espiritual. Coisas pequenas que muitas pessoas não valorizam, mas hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade de entendermos que é espiritual e que é grande para o nosso Deus. Ai, irmã Iranilde, graças a Deus, agora eu estou mais feliz. Então, se eu cuidar da minha casa bem direitinho, com amor, com dedicação, com carinho, com paciência, eu já estou fazendo alguma coisa? Sim, muita coisa. Tanto que passa, daqui a pouco você já vai ter outras funções. Agora tem mulher que não foi discipulada, que não estudou muito bem, porque todo o trabalho exige uma capacitação. Toda função exige uma capacitação para a pessoa poder ser nota 10. E muitas pessoas não passam por isso, aí depois ela vai querer fazer isso com os netos. Aí ela brigou com o menino, com os filhos, bateu, fez tudo o que pôde, se zangou, pagou alguém para ensinar o dever,
pagou alguém para levar ele na escola porque ela não queria ir, porque ela queria ir para a academia, pagou para isso, para aquilo, terceirizou. Mas agora ela já está carente, porque na casa dela não tem mais nada para fazer, então ela vai ter muita paciência com os netos e não vai deixar a mãe do menino criar e ter a experiência e o serviço que Deus reservou para cada mãe. Vocês estão me entendendo? Cada um no seu lugar. Eu amo meu neto, meu Deus, quando nasceu eu chorei. Mas com 8 dias que ele nasceu, eu viajei para Israel com meu esposo. Aí as pessoas, irmã Iranilde, a senhora vai deixar a sua filha, menina, ela sabe. Quando eu tive a minha primeira filha, foi com 19 anos, já era esposa de pastor e eu não tinha nenhum parente perto de mim. A gente morava num lugar que a gente não tinha um parente, estávamos ali para fazer a obra. E quem era que podia dar banho se não fosse eu? Aí, e essa menina vai dar banho? Claro, ela não vai deixar o filho dela se afogar. Ela não vai deixar o filho dela cair. Ela vai aprendendo, aos poucos, caindo ela pega, e assim ela vai aprender. Mas o ministério dela eu não posso atrapalhar, porque Deus me deu a oportunidade de servir com as minhas filhas, e Deus tem que dar dando a oportunidade para minha filha servir com os filhos dela. Mas tem mãe vó que se muda, o marido dela fica, coitado, sozinho em casa. E ela vai de mala e cuia, como se fala no Maranhão. De mala e cuia para a casa da filha ou da nora, para cuidar do netinho. Isso é lindo, fofinho, né? Mas cada uma tem que ter a sua experiência e o seu serviço para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o discipulado no lar, cadê, meu Deus? Eu fico assim tão empolgada, irmãos. Eu amo falar sobre família, eu amo falar essas experiências. Tanto que eu escrevi um livro, compartilhando fé, experiências e milagres. E nesse livro eu falei tudo que eu tinha vontade de falar. Porque eu não tenho muito tempo para falar, quando a gente vai falar é só 50 minutos. Então eu escrevi um livro. Pena que esse livro já esgotou. Eu acho que... Tem algum? Veio ainda 3, né? Que eu quero até presentear a esposa do pastor presidente. Eu trouxe só 3 unidades, pastor. Olha, já vendi, gente. Olha, outro irmão ali quer também. Quem mais? Eu fiquei empolgada lá atrás. Mas não tem. Não tem. Esse meu livro, quando eu escrevi, meu esposo falou, Iranilde, nós vamos fazer 1000 livros. Aí eu, 1000? Aí ele, sim, minha filha, é 1000. Tem que ser pelo menos 1000, tal, não sei o quê. Eu, não, eu quero 2000. Aí ele, 2000? Eu disse, claro, muita gente tem que ler isso aqui, é muito importante. Aí ele, mas as pessoas não gostam muito de ler, mas esse aqui elas vão ler. Aí eu disse, meu livro fala sobre fé, eu sou uma mulher de fé, e vai vender tudo. Quanto é que se vende numa... Como foi que falou? No lançamento. Eu que perguntei para ele, minha filha, quando vende mais no lançamento aqui, é 300 livros, e o meu vai ser 600. Olha a mulher de fé. Pois, irmãos, foi mais de 600 no lançamento, para a glória de Deus. E eu fiz com o coração, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, para que as mulheres lessem numa linguagem simples e fácil, mas entendesse o seu papel para glorificar a Deus. Então, assim, eu tive muitos resultados bons. Tá bom, eu não estou fazendo a propaganda do livro não, viu? Porque nem tem para vender. É porque eu lembrei aqui e é importante demais a gente compartilhar aquilo que Deus dá para nós. Irmãos, então nós não podemos irritar os nossos filhos, nós devemos manter a calma, e nós, aqui eu falei de Tito, bem aqui na frente eu escrevi aqui Tito 2, de 3 a 5, só para lembrar que nós fomos inseridas, além dessas funções de esposa e de mãe, nós fomos inseridas também para trabalhar no discipulado. E aí, aqui meu tempo já está esgotando, eu não vou falar sobre isso, fico com vontade de chorar, porque eu queria falar muito sobre isso, mas não dá.
Então, nós fomos inseridas no plano da salvação de Deus, fomos inseridas para trabalhar no ministério, para ajudar a salvar pessoas, nós fomos inseridas no plano do discipulado, né? Paulo, ele contou com as mulheres. Paulo teve muitas mulheres. Jesus, o próprio Jesus, contou com as mulheres. Desde todo o ministério dele, as mulheres ajudaram muito a Jesus, até quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele apareceu ali, primeiro foi para uma mulher, para as mulheres. Então ele sempre acreditou nas mulheres, e as mulheres precisam honrar, né, esse trabalho que o Senhor nos permite fazer. E nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres que inspiram, mulheres que cuidaram muito bem dos seus filhos, mulheres que cuidaram muito bem da sua casa e que foram bem-sucedidas. Nós temos o caso de Eunice, a mãe de Timóteo. Paulo, quando ele foi evangelizar, foi fazer o trabalho missionário em Listra. Ali a mãe de Timóteo era judia, a avó de Timóteo, o pai dele nem crente era, e elas se converteram ao evangelho, porque elas já sabiam tudo do Antigo Testamento, mas não conheciam o plano da salvação do Messias, de Jesus. Mas ela acreditou, aceitou, ensinou o seu filho, preparou com amor, discipulou. Quando Paulo voltou, todo mundo contou para Paulo: Paulo, você não sabe. Sabe aquele menino, filho da Eunice? Eu acredito que eles falavam assim. Ou como vocês que falam aqui, aquele guri. Pois agora, meu filho, aquele ali tem futuro, ele vai ser um pastor. Pode chamar, que o menino é preparado. E Paulo acreditou, investiu, foi atrás de Timóteo, e ele foi um grande líder para o Senhor ali naquele tempo. Não pense que eu sou assim: meu Deus, a irmã, ela é... Não. Eu nem concordava com isso aí. Eu não concordava, eu dizia: olha, eu acho que Paulo é muito chato. Ô Senhor, me perdoe, eu estou contando aqui isso para vocês. Eu acho que Paulo não gostava de mulher. Tudo enquanto a pior parte ficou para nós. Mas a palavra de Deus em João, o Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos receber de Deus, irmãs, e nós precisamos mergulhar profundamente nas Escrituras, na palavra de Deus, porque quando nós conhecemos essa palavra, tudo para nós que era amargo se torna doce. Tudo para nós que era difícil agora fica fácil, porque nós contamos com o auxílio do nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo, a Bíblia diz que é tudo que a gente pedir em oração, Ele responde. Então, se você conhece alguma irmã que ela não é bem como nós estamos falando hoje aqui à tarde, eu sei que é. Mas se você conhece alguma irmã, alguma pessoa que ela não está entendendo, ela não passa a roupa do marido dela, ele anda com o paletó todo sujo, com as pontas penduradas, tem uns que andam com o sapato todo sujo, os filhos de qualquer jeito. Meu Deus, ela não está entendendo, mas ela está lá pregando, cheia de poder. Vamos dizer: minha filha, o primeiro ministério é na nossa casa. Depois que tiver tudo organizadinho, nós vamos lá ensinar as outras, porque agora nós somos experientes. Agora a gente vai ensinar as outras, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. As minhas filhas, eu vou ensinar as minhas filhas, elas vão ensinar as delas vão ensinar as dela, e vai perpetuando de geração em geração. E a Bíblia, todo tempo a palavra de Deus em vigor, e o Senhor derramando as bênçãos do céu nas nossas casas. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, e todo trabalhador é digno do seu salário. Nós teremos a recompensa. Pode não ser aqui, mas no céu nós seremos recompensados. Quando nós chegarmos no céu, quando Jesus descer, a primeira coisa que vai ter no céu é presente. Na hora, presente é tão bom,
bom, pastor, que na hora que Jesus descer, né, que ele vem nas nuvens, que a gente sobe, a gente já começa os galardões, os presentes. Deus gosta muito desse negócio de presente, né? Mas Ele já deu o presente que é o nosso filho, nos deu os nossos filhos, o presente da salvação, o presente do perdão, o presente de não sermos órfãos, de sermos abençoados, cuidados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós só temos que agradecer e dizer isso para aquelas pessoas que ainda não têm esse entendimento. Levante suas mãos para os céus. Aleluia, Jesus.